Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Autárquicas 2021. O convidado é Manuel Teixeira, candidato à Junta de Freguesia de Real, no Concelho de Castelo de Paiva, pelo movimento Um Concelho para Todos, sob o lema A Nossa Força Vem das Pessoas. Quem é Manuel Teixeira é o que vamos tentar saber. Manuel Teixeira é candidato à freguesia de Real. Nascido e criado nesta mesma freguesia, tem 61 anos e espera retribuir o que a sua terra natal lhe deu. Casou em Real, tem 2 filhos, fruto do seu amor, e nos últimos anos a vida presenteou-o com 3 netos. Fez toda a sua educação escolar e cristã em Real e Sobrado, Castelo de Paiva, até 1976. Em 1979 ingressou na vida militar nas tropas paraquedistas e aí ficou até 1980. Em janeiro de 1981 retomou a vida profissional no Grupo Amorim, onde teve o privilégio de contactar com pessoas muito diferentes e onde se mantém até aos dias de hoje. Durante a permanência no grupo, foi responsável por uma área industrial e em 2003 propuseram-lhe um novo desafio: ser supervisor de segurança de todo o grupo. Entre 2001 e 2017 foi ainda autarca na vila de Moselos, Santa Maria da Feira, vila que o tem acolhido nos últimos anos. No entanto, a ligação à sua terra, a sua vontade de trabalhar pela e para a causa pública, fizeram com que abraçasse com garra e determinação o projeto liderado pelo Dr. Ricardo, Um Concelho para Todos. Autárquicas 2021, de novo, seja bem-vindo. Manuel Teixeira, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Real pelo movimento Um Concelho para Todos, é o nosso convidado. Boa noite, Manuel Teixeira. Boa noite. O lema é A Nossa Força Vem das Pessoas. O que é que quer dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que nós, portanto, um presidente de junta, quer nós queiramos, quer não, e eu já tenho alguma experiência autárquica, é uma pessoa que tem que viver no meio do povo. Não pode ser uma pessoa que se senta num gabinete e que fica à espera que as pessoas venham convidá-lo ou à procura dele para tratar de um assunto. Não, eu acho que o presidente de junta, quer numa zona urbana ou semi-urbana, ou como a nossa, que é uma zona totalmente rural, 100% rural, nós temos que ser nós a ir ao encontro das pessoas, ir à procura delas e viver no meio delas, senti-las. É essa a minha proposta. E aqui o fator proximidade é muito importante, não é, Manuel Teixeira? É super importante, porque o se nós presidente é estivermos lá aquele que sentados no gabinete, as pessoas estão em casa com os problemas e por vezes até se sentem, como é que eu ia explicar, sentem-se um bocado constrangidas em vir à junta de freguesia. E depois tem uma coisa, há pessoas na freguesia de Real que vivem a 17 km do centro da junta de freguesia, do centro da vila, da freguesia. Portanto, é uma freguesia muito grande. Exatamente, tem cerca de 33,2 km². E só tem 1.200 pessoas a viver, portanto é uma situação muito dispersa. É a minha intenção, está no meu plano, que depois pode ser visto, que as pessoas podem ler. Eu quero criar 2 polos de junta de freguesia. Eu quero a junta de freguesia onde está sede, atualmente, no sim, centro. e pretendo utilizar 2 escolas primárias que estão completamente abandonadas, tentá-las utilizar, rentabilizá-las, fazendo 2 polos de junta de freguesia. Requalificar o espaço, Exatamente. não é? E eu, em vez das pessoas virem 17 km à minha procura, vou à procura delas. Mas para isso é preciso ter lá funcionários. Eu vou-me possível? deslocar, está no meu plano, eu vou-me deslocar, eu vou estar todos os sábados na Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia de Real nunca funcionou a tempo inteiro. Tem muito pouca gente. O que é que vai acontecer? No meu plano de trabalho para o quadriênio 2021-2025, está lá o meu contacto telefónico, é uma das coisas que está lá escarrapachado. Eu estou habituado a trabalhar de uma forma que tem que estar disponível 24 horas por dia. Portanto, o Manuel Teixeira está reformado já neste momento? Eu trabalho no Grupo Amorim. Sim. Há 40 anos. E como é que vai conseguir essa disponibilidade de 24 horas? A nossa força. A força que eu tenho e o gosto que eu tenho por Real, acho que... Mas vai conseguir conciliar o seu trabalho com a presidência da Junta? Vou porque nós somos uma equipa de 3 pessoas. Eu tenho um jovem, é uma equipa toda jovem, o mais velho sou eu, da minha equipa. O resto da equipa é muito jovem. Tenho miúdos de 19 anos, miúdos de 20, miúdos de 25
tenho um com 58 anos, é tudo gente muito jovem e sem vícios Com, políticos, com com vontade. vontade de trabalhar. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou-me deslocar no mínimo, eu vou-me deslocar se for necessário todos os dias a Real. Se não for necessário, eu vou estar sempre contactável 24 horas por dia, como eu costumo dizer, 7 dias por semana. Só vou tirar 1 hora para ir à missa ao domingo. Que já o faz, não é? Mas Aprendi com o meu patrão que dizia assim, o Sr. Américo Amorim dizia-me assim, nós temos que trabalhar 24 horas todos os dias. E se por acaso às vezes não chegar, fazemos 1 hora extra. Portanto, é esse o portanto, é lema, com esse espírito que é com vai. esse espírito que eu venho para Real. É natural de Real, no entanto, ausentou-se em Por motivos profissionais. 1981 por motivos profissionais. Vive em Santa Maria da Feira, mas também tem uma habitação em Real, não é? Em Friamil, mais propriamente, que era dos meus pais. Tenho uma quintazita que era dos meus pais e que eu estou a requalificar. Já comecei, já vou requalificando a casa. Fizemos uma piscina lá, porque os meus filhos gostam muito de... Mas Aliás, será lá que irá ficar, não é? Quando sim, se for eleito presidente, não é? Sim, vou ter que passar muito mais tempo na freguesia do que passo. Eu neste momento venho... Portanto, eu durante 10 anos, eu vivi praticamente em Real. Porquê? Porque foram 7 anos eu e a minha esposa a tomar conta dos meus pais, porque os meus pais entraram em decadência e a minha mãe principalmente durante 7 anos, e que nós tivemos que ser nós, porque não foi... Nós somos 5 irmãos, de rapaz sou só eu. E então as minhas irmãs durante a semana tomavam conta dos meus pais, que nunca quisemos colocá-los em lar, e ao fim de semana vinha. Portanto, eu 10 anos já os passei por ali, eu conheço. E depois, é como lhe digo, fui nascido, criado. Mas já que falou dos seus ali. pais, a freguesia de Real não tem condições para responder de forma eficaz às necessidades da população idosa? Eu penso que haverá freguesias muito piores. Nós temos um bom centro social, não temos nenhum lar de idosos, mas temos um bom centro de dia. Para onde as pessoas podem, onde as pessoas podem passar o seu dia, onde têm carros para as vir buscar. Existe onde uma viatura da junta? Tem várias viaturas, da junta não, do próprio centro social, que vem buscar as pessoas de manhã e trazê-las à noite. Acho que nesse aspecto Real está bastante bem, olhando aquilo que nós vemos à nossa volta. Outras freguesias, principalmente as freguesias rurais, percebe? O facto de, como disse, a população estar muito dispersa, porque o território é imenso, não é? Tem 30 e tal quilómetros. O facto... E muito acidentado. E muito acidentado. Isso cria dificuldades relativamente ao abastecimento de água e ao saneamento básico. Muitas. Em termos de abastecimento de água, há alguma cobertura em Real? Alguma, mas muito pouca. Na freguesia de Real, alguma, mas se calhar Real nós chamamos a parte mais baixa e a parte mais alta. Se calhar o centro de Real, aquela zona central mais, estará totalmente coberta ou quase na totalidade. Mas os arredores, eu, por exemplo, no meu lugar onde eu vivo, que é Friamil, eu tenho água, mas com péssima qualidade. Por exemplo, eu já não bebo água de lá. Quando eu bebia a água de lá, que era muito... Aliás, eu habituei-me, em Santa Maria da Feira, a dizerem que é melhor beber água da companhia do que beber outra água qualquer, porque sabemos que é todos os dias é controlada. Lá, a água começou a chegar com algumas más condições, Mas então não há controle. Eu não vou responder bem a isso, mas penso que não haverá um controle muito rigoroso. Não tenho ainda conhecimento disso, hei de adquiri-lo agora a seguir. Mas é uma das propostas. Eu, por exemplo, eu não posso aceitar, no meu lugar, há dias conversava com uma senhora que está lá já com uma certa idade e que tem uma pessoa acamada em casa e que tem outro a caminho da mesma situação, e que ela me pedia, ela chama-me Nelito, sou um bocado acarinhado ali do lugar, por Nel. Nel, se tu ganhas as eleições, tu vais-me pôr água em casa. E a água passa a 50 metros da casa da senhora. Acho que também é uma questão de... Mas como a população está muito dispersa, provavelmente isso dificulta também a instalação das condutas, não é? Acredito nisso. Não é uma realidade. São quilómetros. Aliás, nós estamos a ser abastecidos por um furo, não é por nenhuma... É um furo que temos lá no cimo da serra, que é um furo
público, é da Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, mas que não é controlado, como eu digo, não é controlado. A água não é em grande quantidade, não chega lá Tem abaixo pouca com a mesma pressão. pressão. E depois tem uma coisa, a parte de cima do lugar, que eu tenho tido a oportunidade, e ainda bem que tenho adquirido muitos mais conhecimentos da freguesia do que tinha antes. Eu, neste último mês, tenho palmeado aquela freguesia toda e as casas todas. É o O porta porta a a porta, porta. nós tivemos, o nosso movimento teve uma ideia fantástica, que foi criarmos um cartão de apresentação, onde consta o nosso contacto telefónico, onde o e-mail, e que nós temos andado a fazer um porta a porta com esses cartões, a dar às pessoas, a dar-nos a conhecer e a dizer às pessoas que estamos disponíveis para as ouvir. Em relação à água, é como eu lhe digo, ela chega, a parte de cima do lugar onde eu moro, a Mó, por exemplo, eu recebi queixas que nós roubamos a água toda cá no fundo, que a água lá, se nós estivermos a consumir bastante água cá na parte mais baixa, a parte de cima deixa de ter água. Porque, portanto, é um dos problemas também que nós temos Tem ali, que ser que resolvido, vamos não ter é? que E resolver. relativamente ao saneamento, não há praticamente. O saneamento não há qualquer saneamento. Eu vou dizer assim, não vou dizer a real que vou pôr lá um saneamento. Não é fácil. Por causa da situação de terrenos tão acidentados, da dispersão dos lugares, em zonas terríveis, e como o saneamento, tanto quanto eu sei, ainda hei de saber melhor, que eu começo a conhecer melhor as coisas, o saneamento está entregue a uma empresa que se chama Cimedouro. Portanto, essa empresa, que é a Cimedouro, É que é está que a irá gerir. receber, é que irá gerir, é que irá receber fundos comunitários, é que irá articular com a Câmara, mas é uma das minhas intenções É tentar seguir passo a passo esse chatear, processo. entre aspas, a Câmara Municipal, na pessoa do Dr. Ricardo Jorge, que espero eu que sim, Fazer pressão, não fazer é? pressão para que ele pressione a Cimedouro, mas vou-lhe dizer uma coisa, não é fácil, não vai ser fácil dotar Real, se nós conseguirmos pôr Real com 50% de um saneamento, Já era era bom. muito bom, era muito bom, É pelo era menos muito bom. um começo, não Sim, é? um começo, tínhamos que partir por aí. Manuel Teixeira, e ainda relativamente ao ambiente, a questão da freguesia, há quem se queixe da falta de recolha de lixo, da inexistência de contentores. Qual é a situação que se vive na sua freguesia? Olhe, É uma freguesia limpinha e não, bonita? não, muito suja. Eu, quando, uma das coisas que eu disse a quem me convidou para estar neste movimento, que foi ao Dr. Paulo Teixeira e ao Dr. Ricardo Jorge, eu disse-lhes, eu vou, mas eu não vou para Real dizer mal de ninguém. Não vou dizer mal nem dos atuais Não é do atual executivo? executivo, como dos anteriores. Mas penso que este executivo, que também esteve, é o segundo mandato que está, teve uma ação um Então vai bocadinho... candidatar-se ao terceiro, é isso? Este Não executivo vai, não vai. Vai, mas por um movimento também. Por um outro de movimento. Real. Sim. E eu penso que descuraram um pouco a freguesia e principalmente a parte da limpeza e a recolha de lixo. Por exemplo, a recolha de lixo é da responsabilidade da Câmara Municipal, ok. Mas temos que ser nós a alertar a Câmara Municipal para criar condições para... Eu Sim, não para posso haver uma aceitar, recolha por mais exemplo, frequente. ou exatamente, isso. nós temos uma recolha. Eu tenho um contentor distante da minha casa, 100 metros, 150 metros. Eu nunca chego àquele contentor que aquilo não esteja horrível, que é mau cheiro. Há bocado o meu colega dizia que, que nunca viu ninguém desinfetar um contentor. É verdade que eu também nunca vi. E depois, uma recolha por semana, penso que é demasiado Ainda que curto. seja pouca população, não é? Mas há muitos, não digo lixos domésticos, mas, por exemplo, há 2 ou 3 pessoas lá acamadas que vai para lá para todo tipo de lixo. Isso eu sei que é uma E não falta, há, é uma falta de, não há não é, separação de digamos, de lixos, não é? educação. Exatamente. Não há separação de lixo. Os ecopontos que nós temos ali estão
digamos... Mas o Manuel Teixeira pretende apelar ou sensibilizar a população para a necessidade de se selecionarem os lixos? Acho que podemos arranjar uma forma, uma formação, que eu penso que isso também é um bocado de falta de formação. Eu, por exemplo, um dia Ou seja, desses, chamar a população chamar a a si população e até ir ao encontro das pessoas e dizer-lhes, explicar-lhes, opá, quem sabe contratar uma pessoa amiga que esteja ligada ao a questões ambiente. ambientais e vir juntar aquelas pessoas num dia, numa escola ou num sítio qualquer e fazer uma formação para que essas pessoas consigam, criem um bocado a noção de Como fazer como a fazer seleção, a separação dos lixos. E depois tem outra coisa, agora peço desculpa, ainda nessa área. Nós temos num lugar que se chama Gildinho, um hotel rural, ou como queiram chamar, de 4 estrelas. Eu já não ia, sou sincero, é verdade, se podem me acusar eu já não ia àquela terra para aí há 40 anos. Mas isso é em real? Sim, Gildinho faz partilha com Arouca, serão os últimos lugares de Castelo de Paiva. E eu fiquei doente, entre aspas, porque uns senhores de fora que estão lá, investiram lá o dinheiro deles, um hotel de 4 estrelas com 6 quartos, e os proprietários, que são os proprietários que têm que o fazer para vir trazer o lixo criado durante a estadia das pessoas lá, têm que percorrer 1,5 km. Pá, não pode. Está a faltar ali um contentor, não Por é? exemplo, e um contentor de uma Ou um forma ecoponto. como alguns em Real, acho que muito bem, aqueles contentores soterrados que estão acho que Não é, chocam. acho que aqueles primeiros contentores que eu vi desse tipo foi aqui no Minho, e achei aquilo muito interessante, e lá em Real tem lá meia dúzia deles, mas é meia dúzia. Portanto, nós precisamos de pelo menos mais meia dúzia dispersos pelos vários lugares. E depois a limpeza das ruas é assim, eu aprendi quando estava era um dos meus lemas quando eu estava na autarquia de Santa Maria da Feira, em Moselos, entrar na freguesia e ver a freguesia limpa. Trabalhou lá durante algum tempo, não foi? Em Santa Maria da Feira? Estive 16 anos na Junta de Freguesia como secretário. Portanto, já tem aqui alguma experiência Alguma naquilo que experiência. deve ser Completamente diferente. um presidente junto. A realidade é completamente diferente. O orçamento é uma coisa completamente Também diferente. é diferente. Depois é assim, não temos indústria. Eu em Moselos posso dizer à boca cheia, não tenho problema nenhum em dizer, que só não trabalha quem não quer. E aqui em Real não há indústria? Não há. É zero indústria. E comércio? Zero, praticamente zero. Temos um restaurante em Real que ainda não sabemos, dizem que vai fechar, mas acho que não. Acho que não. Vai mudar de gerência apenas. E é a única coisa que existe em Real. Não existe um café, não existe... Então como é que faz a população local? Vai para o centro da... Ou tomam o café em casa, quem gosta de tomar. Eu, por exemplo, eu adoro tomar café, mas tomo em casa, porque eu não me vou deslocar da minha casa ao café, são 5 km. Se vier à vila, são 10. Então tomo em casa um café, quando estou lá ao fim de semana com os meus filhos, com os meus netos. Portanto, era preciso dinamizar também Era necessário a economia dinamizar aquilo da freguesia, um não é? pouco. Pelo menos tentar atrair pessoas, já se sabe Temos que que criar não através... condições para atrair alguém que... Para investir lá. Investir lá. Para isso nós temos que criar uma série de acessibilidades E as acessibilidades também estão em mau estado. Estão em muito mau estado. Estão em mau estado porque eu fui este ano, eu sou uma pessoa que, portanto, o Santo Adrião diz muito, desde miúdo, às vezes até me emociona um bocado, desde miúdo que eu fiz parte daquela festa. Mas Santo Com o Adrião meu é uma pai. festa? É uma festa, é um santo que está lá no ponto mais alto da freguesia e se calhar do mais alto do concelho. Dizem que é irmão de São Domingos, não sei, que eu não os conheci. Mas o Sr. Manuel Teixeira fica emocionado porquê? Porque desde miúdo trabalhei para aquela festa com o meu pai. Eu era miudito com o meu pai e o meu pai toda a vida que eu me conheço e que eu conheci, até ele se poder arrastar, foi a pessoa que esteve à frente daquela festa. E agora continua? Por isso, o Sr. Manuel Teixeira continua? não tenho tempo. Por isso eu quis fazer lá a minha apresentação. O Carlos foi excelente em escolher a minha apresentação lá. Foi
foi E o que é que maravilhoso. pretende fazer então? Dinamizar mais aquilo, se for presidente de Dinamizar, junta? por exemplo, aquilo. Eu fui lá este ano à missa, no dia da festa, e fiquei chocado com o acesso ao Santo Adrião. Pá, as pessoas com os carros a patinarem, a deixar os carros cá em baixo porque já não conseguiam subir. Penso que se nós conseguirmos fazer uma Uma boa pavimentação, rua, não é? De acesso. que eu tenho a certeza absoluta que se o meu pai estivesse cá, já tinha feito, que ele tinha aquilo tudo minimamente negociado ainda no tempo quer do Dr. Paulo Teixeira, que é de outros presidentes de Câmara, e com os donos Mas dos o pai do terrenos. Manuel Teixeira era presidente da junta ou não? Era Era como só no âmbito da era o organização da festa, não é? presidente daquela festa para aí alguns 50 anos, não sei. Portanto, agora tem que seguir as pisadas do pai. Não, eu não quero ser presidente daquela festa. Eu gosto daquela festa. Mas se for presidente de junta pode arranjar condições para que toda a gente tenha acesso. Queria criar condições para que as pessoas chegassem lá de uma forma. Se eu criar umas condições de uma forma, quem sabe se há um privado ou uma pessoa qualquer que vai lá instalar um barzinho de verão, uma coisa que chama alguém, que atraia. E tornar o local mais agradável. Tem lá um não bom é? palco, tem um bom palco vedado. Quem sabe criar lá umas atividades naquele palco, dinamizar, ter lá um pequeno bar. Agora, com aquelas acessibilidades, não. Tem uma boa churrasqueira, tem umas boas casas de banho. Manuel Teixeira, também uma forma de atrair pessoas ao local seria apostar na cultura. A nível cultural, existe algumas iniciativas com interesse ou normalmente os movimentos associativos é que dinamizam as localidades. É o que acontece O associativismo em Real? Em Real, eu acho que está demasiado parado. Há uma ou duas pessoas que tomaram conta da parte associativa, uma, duas no máximo, e que fecharam-se, nem fazem, nem permitem que se faça. Eu chamo aquilo, a minha mulher às vezes ralha comigo, eu chamo aquilo uma Rússia. Está ali aquilo fechadinho, é um cofre que é nosso. Há uma ditadura. Tipo de uma ditadura. O que é que acontece? Tomaram conta das chaves de algumas associações, que é o caso do futebol, de outras situações, portanto, é a minha intenção fazer com que isso volte para a esfera pública, porque no fundo, e depois associações, deve saber, a seja jornalista, que a Junta de Freguesia não faz associações. Pode ajudar a dinamizar, pode apoiar, financiar dentro do possível qualquer coisa, mas criar não vai criar associações, tem muitas mais coisas em que pensar, sim, mas ajudar as que existem e até dinamizá-las, ou sei lá, criar outro tipo de dinamismo ali. E é isso que pretende fazer? Tem isso na ideia, pelo menos? É isso que eu pretendo fazer. Aliás, está no meu plano de trabalho. Já estamos mesmo no final do programa. Já. Vamos falar só um bocadinho da sua equipa. São todos independentes? É uma equipa, como eu lhe digo, jovem. Tenho miúdos, como eu disse no início, miúdos de 19 aos 61, que sou eu. A dada altura disse são pessoas sem vícios políticos. Para si isso é importante, não é? Muito importante, porque assim, eu costumo dizer isto e digo isto com alguma vontade. Eu trabalho com uma equipa de gente na empresa onde trabalho, tenho uma série de pessoas que eu coordeno e gosto de os moldar à minha imagem. E então eu peguei nessa. Primeiro aceitei o convite do Dr. Ricardo Jorge e do Dr. Paulo Teixeira. A seguir disseram-me que constrói uma equipa. Convidou algumas pessoas. Eu fui convidar uma série de pessoas, tenho uma equipa de 18 pessoas, tenho miúdos, como eu digo, 19 e tenho miúdos com 61, que sou eu, e depois tenho um com 58 e o resto é tudo dali para baixo, de vários quadrantes políticos, que eu sei, mas que estão independentes como eu, estão comigo. Portanto, sei que estão comigo de corpo e alma. Sente-se com força para esta batalha? Muita. Vou pedir-lhe então, Manuel Teixeira, que deixe uma mensagem à população de Real
e transmita aquilo que acha que é mais importante na sua Pá, candidatura. eu quero dizer só apenas ao Realense que eu estou cá, vim para Real novamente, ou melhor, eu nunca abandonei Real, mas voltei a Real com muito mais força do que aquela quando saí, e que venho para Real com a vontade de trabalhar imenso, primeiro de ser sério, de gostar de todos os realenses, que independentemente de eu ganhar ou perder, mas tenho quase a certeza que vou ganhar no dia 26. No dia 27 todas as pessoas vão ser realense. Eu não vou ter realense de A, B ou C, de primeiro ou de segundo. Portanto, toda a gente vai ser da minha equipa. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. A nossa força vem das pessoas, é a convicção de Manuel Teixeira, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Real, no Conselho de Castelo de Paiva, pelo movimento Um Conselho para Todos. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite. Nova um canal, sempre Novão, sempre seu.